Boa tarde a todos. Vamos só dar aqui um tempo de pausa para entrarem participantes neste webinar. Só uns minutos, por favor. Vamos só aqui aguardar uns 2 minutos para que todos os participantes consigam dar entrada neste webinar. Muito obrigada pela vossa presença e por estarem connosco. Temos aqui o número de participantes a aumentar e vamos dar início dentro de 1 minuto. Vamos dar então início a este webinar. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Inês Carvalho Rodrigues, sou responsável de marketing da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em parceria com a Azeredo Perdigão e Associados, a quem muito agradecemos, realizam este webinar sobre as alterações à legislação laboral com maior impacto nas empresas. A Azeredo Perdigão e Associados é um escritório de advogados que se encontra em atividade desde 1919. Atualmente, é uma sociedade de advogados de média dimensão, principalmente vocacionada para prestar assistência jurídica a empresas nacionais, estrangeiras e multinacionais, nas áreas comercial, societário, reestruturações, fusões e aquisições, fiscal e contencioso tributário, laboral, segurança social, imobiliário, farmacêutico, energia, marítimo e contencioso. Connosco temos Luís Filipe Garcia, advogado associado e coordenador do Departamento Laboral e Segurança Social da Sociedade de Advogados Azeredo Perdigão e Associados. Possui mais de uma década de experiência no exercício da advocacia no ramo de Direito do Trabalho e Segurança Social, dando assessoria jurídica a clientes empresariais e individuais nas mais variadas questões laborais. Este webinar será gravado, posteriormente estará disponível no YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Ao longo desta sessão, podem colocar as vossas questões. Antes de dar início a este webinar, com Luís Filipe Garcia, conforme mencionei, vou passar primeiro a palavra a Miguel Azeredo Perdigão, Managing Partner da Azeredo Perdigão e Associados, a quem passo então agora a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Boa tarde a todos, bem-vindos. É com muito gosto que nos associamos à Câmara de Comércio para realizarmos esta iniciativa. Nós somos advogados da Câmara de Comércio há mais de 20 anos e aproveito esta nota introdutória para agradecer à Câmara de Comércio, na pessoa do João Pedro Guimarães e também na pessoa da doutora Inês Carvalho Rodrigues, esta parceria que permite que possamos analisar as principais alterações que sofreu a legislação laboral, numa vertente de identificar aquelas que têm maior impacto na vida das empresas e dos trabalhadores. Eu não posso deixar de registrar que estamos com uma participação recorde, segundo me diz a Inês, com mais de 386 pessoas que estão inscritas. Não sei se estão todos a acompanhar, mas pelo menos estarão muitos seguramente, e é com muito gosto que nós aqui assistimos a esta adesão. E justifica-se esta adesão. Justifica-se a adesão a este webinar, porque realmente a comunicação social tem estado focada nos temas, se quisermos, que estão na agenda do dia, que é o tema da TAP, e é o tema do programa Habitação, mas eu tenho o programa Mais Habitação, mas eu tenho que reconhecer que, com relevância para a vida das empresas, estas alterações à legislação laboral assumem realmente uma relevância muito maior que estes dois temas. E isso não tem sido, no meu ponto de vista, com uma exceção, foi o Jornal do Negócio, que fez um estudo relativamente abrangente sobre estas alterações, mas com exceção desse jornal, eu não tenho assistido a um grande destaque na comunicação social em relação a este relevante tema para a vida das empresas e dos trabalhadores. Tenho apenas, e portanto este webinar assume especial interesse, e a participação, a adesão que teve é a prova da sua relevância, e a Câmara de Comércio esteve bem em agendar com a urgência necessária este tema.
Eu tinha, como nota, antes de passar a palavra ao Luís, que é o nosso especialista em Direito Laboral, eu tinha 4 notas introdutórias muito rápidas para partilhar com vocês. A primeira é que este processo legislativo não foi um processo legislativo simples, foi um processo legislativo moroso, complexo, com vários avanços e recuos, e isso traduziu-se num resultado que é uma má técnica legislativa que para quem leu estas alterações, vai criar um grau de redações elevado, de uma redação com várias interpretações, dúbias, e que gera um problema do que o nosso legislador pratica muitas vezes, que é realmente gerar uma incerteza jurídica que é prejudicial à melhor compreensão do sentido e alcance das alterações legislativas. E isso, precisamente, essa má técnica legislativa e essa incerteza jurídica já foram evidenciadas pelo Sr. Presidente da República, que até chamou a atenção que alguma destas alterações podem vir a ter um impacto precisamente, ou consequências precisamente contrárias ao efeito que inicialmente era pretendido pelo legislador. E, portanto, esta era a primeira nota. Uma má técnica legislativa, um ambiente de incerteza jurídica provocado por estas alterações relativas. Depois, um risco um risco de inconstitucionalidade. Algumas normas já têm sido qualificadas como podendo ser de constitucionalidade duvidosa e já houve até uma importante associação do setor patronal, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a APIFarma, que dirigiu uma carta ao Sr. Presidente da República, precisamente a identificar algumas normas que entendem que é de constitucionalidade, pelo menos de constitucionalidade duvidosa, e que podem gerar inconstitucionais. O que agrava a primeira nota de introdutória que vos disse do problema da tal incerteza jurídica de que este regime pode evidencia. Mais uma vez, a incerteza jurídica a pautar estas alterações legislativas. A terceira nota que queria partilhar, a terceira nota introdutória, é que entendemos, e isto é transversal em todos os comentadores que já analisaram estas alterações legislativas, entendemos que foi desperdiçada aqui uma oportunidade para promover a desejada, a verdadeira reforma laboral nas matérias estruturantes de que o nosso país precisa para alcançarmos uma nova dinâmica no mundo laboral. Foi perdida essa oportunidade. Não me parece que estas alterações pontuais consigam promover essa reforma estruturante. Um exemplo onde isso falha é precisamente na flexibilização dos tempos de trabalho, que é uma matéria que não é tratada nesta reforma. Finalmente, como quarto nota introdutória, evidencio ou dou destaque a um ponto positivo desta nova lei, que é a consagração de um regime específico para a prestação de trabalho nas plataformas digitais e também o agravamento das sanções aplicáveis ao trabalho não declarado. Se quisermos, estes 2 pontos são os 2 pontos positivos destas alterações, se quisermos resumir assim. Feitas estas 4 notas introdutórias, eu agora passava a palavra ao Dr. Luís Filipe Garcia, que vai analisar em mais detalhe todo este regime, e aproveito para terem uma ótima tarde connosco. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde, Inês. Não sei se estão a ouvir bem, penso que sim. Sim, perfeitamente. Muito obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer também à CCIP e à Inês pela colaboração na organização deste webinar. Como o Dr. Miguel disse, assume uma relevância muito grande, até porque se avizinham que as alterações entrem em vigor já no dia 1 de maio, portanto estamos muito próximos da entrada em vigor desta nova legislação e as dúvidas vão surgindo e procuraremos aqui identificar essas dúvidas, identificar esses pontos em que a dúvida pode surgir e, essencialmente, identificar as alterações
que na prática as empresas se irão deparar a breve trecho no dia-a-dia das empresas e na gestão dos seus recursos humanos. Portanto, só uma pequena nota introdutória, caso pretendam disponibilizemos aqui esta apresentação, estamos completamente disponíveis para o fazer, bastante para isso, como que entrem em contacto connosco, enviem-nos um e-mail. No final desta apresentação, irei disponibilizar os nossos contactos para esse efeito e estamos disponíveis para isso e para qualquer esclarecimento que depois possa surgir e que não tínhamos a oportunidade de responder nesta hora, neste curto período. Também agradeço a presença de todos e vamos então dar início aqui à apresentação. Bem, como disse, nós fizemos aqui uma compilação das alterações que, na nossa perspectiva, poderão criar aqui algum impacto nas empresas e nos próprios trabalhadores também. Das 150, mais de 150 normas da lei laboral que foram alteradas, nós fizemos aqui uma compilação em 15 pontos, já lá vamos. Antes de mais, queria fazer aqui um pequeno enquadramento. Portanto, estamos a falar da lei número 13/2023, que foi recentemente publicada, 3 de abril, em que vai alterar o Código de Trabalho. Trata-se da 23ª alteração do Código de Trabalho, são muitas alterações. Isto também não facilita nada a vida das empresas e dos próprios trabalhadores. Para além do Código de Trabalho, também foi alterada várias legislação conexa, mas iremos centrar mais a nossa apresentação nas alterações do Código de Trabalho. Portanto, isto tudo está previsto no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, a denominada Agenda do Trabalho Digno, e, como disse há pouco, a entrada em vigor da maioria das alterações, as mais relevantes, será no dia 1 de maio de 2023, está muito próximo, esta entrada em vigor desta nova lei. E a sua aplicação do tempo divide-se aqui na regra geral e nas regras especiais. Bem, na regra geral é que esta nova lei aplicar-se-á a contratos de trabalho celebrados antes de entrar em vigor da nova lei, esta é a regra, salvo quanto a condições de validade e efeitos de factos ou situações anteriores àquele momento. Depois há aqui 3 regras especiais, que depois desenvolveremos mais à frente, no que diz respeito à aplicação do tempo. A compensação por despedimento coletivo e despedimento por extinção do posto de trabalho apenas se aplicará nova compensação, como veremos mais à frente e desenvolveremos a partir do momento da entrada em vigor desta nova lei. O mesmo sucede com os contratos de trabalho a termo resolutivo quanto à sua admissibilidade, renovação e duração, e também no caso de renovação dos contratos de trabalho temporário, celebrados antes da entrada em vigor da nova lei. Mas desenvolveremos estes 2 pontos mais à frente. Ainda como regra especial na aplicação no tempo desta nova lei estão as normas do Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho, contrárias a normas imperativas. Portanto, o que há aqui a reter é que esta nova lei entra em vigor dia 1 de maio de 2023 e que a regra geral é que a mesma aplica-se aos contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da lei. Okay? Esta é a regra, havendo as exceções que já identifiquei. Portanto, como principiei por dizer, nós identificámos aqui 15 pontos das mais de 150 alterações que foram feitas e que na legislação laboral, identificamos aqui 15 pontos como sendo aqueles que, na nossa perspectiva, são os mais importantes. Portanto, o primeiro ponto é o reforço do direito à informação do trabalhador, direito à informação. No ponto número 2, novas regras na proteção na parentalidade. O 3, alterações ao período experimental. 4, mudanças nos critérios de pagamento do trabalho suplementar. O 5, novo estatuto do trabalhador-cuidador. O 6, contratação a termo, e as alterações mais relevantes na contratação a termo. O 7, novas limitações no plano da contratação temporária. O 8, o teletrabalho, as alterações que foram feitas aqui no regime de teletrabalho, tão falado no período da pandemia, mesmo pós-pandemia. O ponto 9, o novo regime das faltas, que novas faltas é que surgiram. O ponto 10, compensação pela cessação do contrato de trabalho. Houve aqui alterações muito importantes, já veremos quais. E também associar aqui a renúncia a créditos laborais, também aqui é uma alteração muitíssimo relevante, que já falaremos sobre ela. O ponto 11, terceirização de serviços, outsourcing, aqui também é um ponto muito discutido e muito falado ultimamente, e
que desenvolveremos adiante. No ponto 12, estágios profissionais, que alterações é que este regime de estágios profissionais sofreram. O ponto 13, contrato de trabalho de estudantes em férias, aqui uma nova modalidade de contrato de trabalho que pode ser aproveitada pelas empresas. O ponto 14, obrigações administrativas junto das entidades mais relevantes, neste caso a ACT e a Segurança Social, novas obrigações que surgiram aqui para as empresas. E o ponto 15, o último, a alteração ao regime das contraordenações laborais. Que contraordenações laborais foram introduzidas, quais aquelas que foram agravadas, é nesse aspecto que nos iremos focar. Então, comecemos pelo ponto 1, o reforço do direito à informação do trabalhador. Aqui está. Portanto, houve aqui um alargamento do dever de informação, previsto no artigo 106 do Código de Trabalho. O dever de informação do empregador sobre aspectos relevantes do contrato de trabalho é alargado, passando a incluir as seguintes matérias. Termo estipulado ou a duração previsível do contrato, quando se trata de contrato a termo certo ou incerto, respectivamente. É a linha E do referido artigo 106. Portanto, aqui a novidade é que nos contratos a termo certo já estava previsto, tínhamos que indicar o termo, como é óbvio. No contrato a termo incerto é que muitas empresas já o faziam, tem que passar a indicar no contrato a termo incerto a duração previsível do contrato. Tem que ficar ou no contrato ou depois numa informação a posteriori ao trabalhador, dentro dos prazos que também já iremos ver quais são. Depois, um segundo ponto será os prazos de aviso prévio e os requisitos formais a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou o critério para a sua determinação. Portanto, o trabalhador também tem que ser informado tanto dos prazos de aviso prévio, esta questão já estava plasmada na lei, mas com uns requisitos formais, ou seja, que requisitos formais é que ele tem que observar para cessar o contrato, tanto ele como o empregador. Esta informação está na linha G do artigo 106. Depois, o valor, a periodicidade e o método de pagamento da retribuição, aqui a novidade, tem que ser indicado o método de pagamento da retribuição, incluindo a discriminação dos seus elementos constitutivos. Aqui, a discriminação dos seus elementos constitutivos é basicamente indicar no pacote de retribuição tudo o que é que constitui o pacote de retribuição. Tem que ser discriminado todos esses elementos, mas apenas aqueles que podem ser considerados como retribuição. Atenção. Está previsto este dever de informação na linha H do citado artigo 106. O período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médicos, bem como o regime aplicável em caso de trabalho suplementar e da organização por turno. Está aqui a novidade, portanto tem que ser indicado também o regime aplicável em caso de trabalho suplementar e da organização por turno, da linha I do artigo 106. Um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, se o existir, e a identificação das respectivas entidades celebrantes. Aqui está a novidade. Tem que se identificar as respectivas entidades celebrantes do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, se este existir, na linha L. Depois, temos a identificação do Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, previsto em legislação específica, a linha M. A identificação do utilizador, no caso de trabalho temporário, aqui uma nova N. Portanto, temos que identificar o utilizador, no caso de trabalho temporário. A duração e condições do período experimental, se aplicável. Aqui é importante, importa fazer aqui uma nota importante em relação a esta linha, porque, nesta nova linha O, porque caso não seja respeitado este dever de informação, caso o empregador não cumpra este dever de informação até ao 7º dia subsequente ao início da execução do contrato, presume-se que as partes acordaram a sua exclusão. Portanto, é muito importante, depois já vamos desenvolver este ponto, quando falarmos nas alterações do período experimental, é muito importante ter presente que se o empregador não cumprir este dever de informação, ou seja, não informar o trabalhador da duração e das condições do período experimental, ou logo num contrato de trabalho, ou a posteriori em documento escrito, presume-se, uma presunção inerível, mas é uma presunção em que as partes acordaram a sua exclusão, ou seja, não há período experimental. Okay? É muito importante este ponto. Depois ainda no dever de informação do direito individual à formação contínua, nova linha P.
No caso de trabalho intermitente, a informação do regime legal, a nova alínea Q do artigo 106, o regime de proteção social, incluindo benefícios complementares, por exemplo, fundo de pensões, ou substitutivos dos assegurados pelo regime geral da segurança social, a nova alínea R. Os parâmetros, critérios, regras e instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que afetam a tomada de decisões, acesso e manutenção de emprego, condições de trabalho, incluindo elaboração de risco e controle da atividade profissional. Esta é a nova linha S, neste tema também muito discutido ultimamente, dos algoritmos e da inteligência artificial. Bem, aqui este dever de informação tem que respeitar uma forma e um prazo. Portanto, a forma tem que ser por escrito, em suporte de papel ou formato eletrónico. O dever de informação pode ser cumprido quando a informação em causa consta de contrato de trabalho reduzido a escrito ou de contrato de promessa de trabalho, pelo que recomendamos a revisão das minutas atuais das empresas, dos contratos de trabalho. Portanto, se existir esse contrato de trabalho, esta informação já deve constar no mesmo e assim fica desde logo cumprido o dever de informação. Portanto, não sendo necessário, a posteriori, as empresas elaborarem mais informações por escrito ou por e-mail, fica já tudo previsto no contrato de trabalho. A informação das alíneas F, E, O, P e R pode ser substituída pela referência às disposições da lei e RCT aplicável ao regulamento interno de empresa. Portanto, isto é importante. Porquê? Porque todas as informações das alíneas F, E, O, P e R, que vimos há pouco, bastará apenas fazer referência às disposições da lei, ou do IRCT, ou do regulamento interno. Remeter para as disposições da lei e não especificar o que pode vir, se especificar, não pode vir dar aso a mais problemas. Portanto, aqui esta possibilidade pode ser bem aproveitada pelas empresas e cumprem o dever de informação e protegem-se também de eventuais problemas. Outro ponto, se a informação for prestada através de mais de um documento, pode suceder, um deles tem de conter os elementos das alíneas A, E, H, I, O e Q. Portanto, este é o regime aqui previsto para a forma de cumprimento do dever de informação. Em relação ao prazo, o prazo tem que respeitar, tem que ser 7 dias após a execução do contrato, após o início da execução do contrato. Portanto, os 7 dias, nesses 7 dias tem que se informar o trabalhador sobre a identificação da entidade empregadora, o local de trabalho, a categoria e funções, data do contrato e vigência, duração do contrato de termo, retribuição, período normal de trabalho, período experimental e trabalho intermitente. Portanto, estes pontos têm que ser informados, informados ao trabalhador no prazo de 7 dias contado a execução do contrato. Portanto, se estes pontos já constarem no contrato de trabalho, como nós sugerimos, este prazo já se encontra cumprido e não haverá problemas. Nos 30 dias posteriores ao início da execução do contrato, deverá ser transmitida a restante informação, que não conste nestes pontos. Pronto. Em relação ainda ao ponto 1, há aqui novas obrigações do empregador a ter em conta. Conservação de prova da transmissão ou recepção das informações, artigo 107, número 5. Prestação de informação à ACT se requerido, artigo 107, número 6. O alargamento do âmbito de dever de informação relativo à prestação de trabalho no estrangeiro, também há aqui um alargamento relativo a este tipo de prestação de trabalho, artigo 108. Atualização da informação, qualquer alteração deverá ser comunicada por escrito, no máximo até à data em que a mesma começa a produzir efeitos, é o que dita o artigo 109, número 1. Aplicação no tempo. No nosso entender, os contratos de trabalho celebrados, aplica-se este dever de informação aos contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da nova lei. Parece-nos que é o que decorre do artigo 35, número 1, da Lei 13 de 2023. Portanto, as empresas têm que fazer aqui um esforço adicional para verificar e se estão a cumprir com todos estes deveres de informação que agora surgem, e se não o estiverem a fazer, vão ter que, ou por comunicações escritas ou adiantamentos aos contratos, vão ter que promover para se precaverem de eventuais problemas e cumprirem todos estes deveres junto dos trabalhadores. Passemos então ao ponto número 2, novas regras na proteção na parentalidade. O que é que a nova lei veio prever? Na licença parental inicial, artigo 40,
há aqui uma novidade, que é após o gozo de 120 dias consecutivos de licença parental inicial, os progenitores podem acumular os restantes dias de licença com trabalho a tempo parcial. É o novo artigo 40, número 4. Para este efeito, diz o novo número 5 deste artigo 40, que os períodos diários de licença são computados como mês-dias e são adicionados para a determinação da duração máxima da licença. O período da licença pode ser usado por ambos os progenitores em simultâneo ou de forma sequencial. O trabalho a tempo parcial corresponde a um período normal de trabalho diário igual a metade do praticado a tempo completo em situação comparável. Portanto, a novidade aqui é que após os gozo dos 120 dias consecutivos de licença parental inicial, ambos os progenitores podem acumular os restantes dias de licença com trabalho a tempo parcial. Relativamente aqui à licença parental exclusiva da mãe, artigo 41, também há aqui uma pequena alteração, ao artigo 41, número 2, a licença parental exclusiva da mãe passa a ser computada em dias, em vez de semanas. Assim passa a estipular-se a obrigatoriedade de gozo pela mãe de 42 dias consecutivos, a seguir ao parto, em vez das 6 semanas, como anteriormente previsto. Relativamente aqui à licença parental exclusiva do pai, artigo 43, há aqui alterações significativas, nomeadamente no que diz respeito à duração da licença. A licença obrigatória passa de 20 dias úteis para 28 dias de calendário, seguidos ou em períodos intercalados, de no mínimo 7 dias, nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança, isto é, em simultâneo com o gozo da licença exclusiva da mãe. São os referidos 42 dias. Pelo menos 7 dias devem ser gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir ao nascimento. É o que diz o artigo 43, número 1. No que diz respeito à licença parental exclusiva do pai facultativa, passa de 5 dias úteis para 7 dias de calendário, seguidos ou intercalados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe. Artigo 43, número 2. Existe também aqui, passa a existir aqui também a possibilidade de suspensão desta licença, a pedido do pai, em caso de internamento hospitalar da criança durante o período após o parto e pelo tempo de duração do internamento. O novo 43, artigo 43, número 3. É uma alteração também importante. Depois, no que diz respeito à licença por adoção, artigo 44, temos uma consagração do direito à licença parental exclusiva do pai no caso da adoção de menor de 15 anos, artigo 44, número 2. Temos a possibilidade de gozo de até 30 dias de licença parental inicial no período de transição e acompanhamento, artigo 44, números 6 e 7, aqui estes números são novos, e a extensão da aplicação desta licença com as necessárias adaptações às famílias de acolhimento, do artigo 44, número 14, que também é uma novidade. Depois, por fim, na licença parental complementar, artigo 51, passa a consagrar-se aqui a nova modalidade de licença parental complementar, artigo 51, número 1, a linha C, que consiste na possibilidade de trabalho a tempo parcial durante 3 meses, com período normal de trabalho igual a metade do tempo completo, desde que a licença seja exercida na totalidade por cada um dos progenitores. Ou seja, o pai e a mãe têm direito para assistência de filho ou adotado a prestação de trabalho a tempo parcial durante 3 meses. É aqui a nova modalidade de licença parental complementar. Corrido todas as alterações das licenças, neste ponto da proteção da parentalidade, passemos então às alterações ao período experimental. A primeira grande alteração já foi referida no início aqui deste webinar, que é a presunção de exclusão do período experimental, artigo 111, número 4. Como referir, este ponto é muito importante. Porquê? Porque caso o empregador não cumpra um dever de comunicação, previsto na linha O do número 3 do artigo 106, aquela que vimos no início, ou seja, que não comunica a duração e as condições do período experimental ao seu trabalhador, no prazo previsto no artigo 107, número 4, ou seja, no 7 dias subsequente ao início do contrato, presume-se que as partes acordaram na exclusão do período experimental. Portanto, há uma presunção elegível de acordo das partes na exclusão do período experimental, caso o empregador não preste informação ao trabalhador sobre a duração e as condições do período experimental no prazo de 7 dias, contado desde o início do contrato de trabalho. Há aqui uma breve nota que queria dar. Aqui o legislador, mais uma vez, acho que peca por excesso de paternalismo. Porquê? Porque, na perspectiva do legislador, o período experimental, só a empresa se pode aproveitar do período experimental. Mas não, também o trabalhador, é importante referi-lo,
também o trabalhador pode ser prejudicado, porque o trabalhador também pode denunciar o contrato durante o período experimental, como é óbvio, se não se adaptar, por exemplo, ao trabalho, ou se não gostar do ambiente de trabalho, ou seja o que for. Portanto, há aqui um excesso de defesa do trabalhador neste ponto do período experimental, que fica evidenciado ao longo das alterações desta lei, e já lá vamos. Portanto, ainda no ponto do período experimental, também importa referir aqui que o trabalhador que existe, passa a existir a redução ou exclusão do período experimental de trabalhador à procura de primeiro emprego ou desemprego de longa duração, artigo 112, número 5. Ou seja, o período experimental previsto na sublinha 3 da linha B do número 1 do artigo 112, os 180 dias para trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregado de longa duração, é reduzido ou excluído consoante a duração do anterior contrato de trabalho a termo celebrado com empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias. Há aqui esta nova possibilidade de redução ou exclusão do período experimental de trabalhador à procura de primeiro emprego ou desempregado de longa duração, se o mesmo ou tiver tido um anterior contrato de trabalho a termo celebrado com empregador diferente num período igual ou superior a 90 dias. Depois, nos estágios, há a possibilidade de redução do período experimental de trabalhador que tenha realizado estágio profissional. Portanto, o período experimental é reduzido consoante a duração do estágio profissional, com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Recordamos aqui que no regime atual previa que o período experimental era reduzido ou excluído, passa a que cai aqui a possibilidade de exclusão. O que é previsto agora é só a possibilidade de redução do período experimental, consoante a duração do estágio profissional para a mesma atividade tenha sido inferior ou igual ou superior à duração daquele, desde que seja celebrado pelo mesmo empregador. Agora, basta que tenha sido celebrado um empregador diferente. Portanto, há aqui uma alteração significativa também no período experimental, no que diz respeito aos estágios. E esta norma levanta-nos dúvidas de interpretação, porque nomeadamente nos casos em que o empregador não tem conhecimento do estágio anterior e nem tem que ter conhecimento do estágio anterior, e no contexto em que foi realizado, ou mesmo da respectiva avaliação. Portanto, não se percebe muito bem aqui esta questão, que vai obrigar as empresas a irem pesquisar qual foi o passado do trabalhador junto de outras entidades com as quais não têm qualquer contacto. Vai dificultar aqui muito a vida às empresas neste ponto. Depois, ainda no ponto do período experimental, aos novos prazos e comunicações, artigo 114, número 3, há um alargamento do pré-aviso para denúncia pelo empregador do contrato durante o período experimental, há um alargamento de 15 para 30 dias do período de pré-aviso que o empregador tem de respeitar caso pretenda denunciar o contrato durante o período experimental e este tenha durado mais de 120 dias. Portanto, antes tinha 15 dias para denunciar, agora tem 30 dias caso o período experimental tenha durado mais de 120 dias. O artigo 114, número 5, também nos diz que prevê a obrigatoriedade de uma comunicação no prazo de 5 dias úteis à CIT da denúncia de contrato de trabalho no período experimental, caso esteja em causa trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou trabalhador em gozo de licença parental, bem como no caso de trabalhador cuidador. Já iremos ver aqui o novo regime de trabalhador cuidador, mas a novidade é que também, no caso de denúncia num período experimental, contrato de trabalho com trabalhador cuidador, terá que haver uma comunicação no prazo de 5 dias úteis à CIT. O artigo 114, número 6, é aqui uma novidade, obriga que também haja uma comunicação à ACT, mediante formulário eletrónico, da denúncia de contrato de trabalho à procura de primeiro emprego ou desemprego de longa duração nos 15 dias posteriores à denúncia. Esta também é uma alteração importante, em que assume aqui alguma relevância. Ainda no ponto 3 da alteração do período experimental, passa a existir aqui a possibilidade da denúncia ser declarada ilícita e a mesma constituir abuso de direito a apreciar nos termos gerais, o novo artigo 114, número 7, o novo número 7 do artigo 114, melhor dizendo, e também um novo número 8, que nos diz que o caráter abusivo da denúncia só pode ser declarado pelos tribunais judiciais.
aplicando-se à denúncia abusiva os efeitos previstos no número 1, 3, no artigo 389 e nos artigos 390, 391, 392. Estes artigos dizem respeito aos efeitos da ilicitude de despedimento, ou seja, é equiparada a denúncia abusiva a um despedimento ilícito e, como tal, terá os efeitos de um despedimento ilícito, a indenização por todos os danos causados, patrimoniais e não patrimoniais, a reintegração do trabalhador, o pagamento de salários intercalares, etc. Portanto, esta também é uma novidade importante. Passemos então ao ponto 4, das mudanças nos critérios de pagamento do trabalho suplementar. O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos. Até 100 horas anuais, conforme regra até agora única, temos 2 pontos. Em dia útil, 25% pela primeira hora ou fração e 37,5% por hora ou fração subsequente. Em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar ou em feriado, 50% por cada hora ou fração. A novidade é que, após as 100 horas anuais, o pagamento de trabalho suplementar passa em dia útil a ser 50% pela primeira hora ou fração e 75% por hora ou fração subsequente. Em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado, 100% por cada hora ou fração. Há aqui uma pequena nota, que é a previsão de período transitório até 1 de janeiro de 2024 para a alteração das disposições do instrumento de regulamentação coletiva contrários ao referido acréscimo de trabalho suplementar. Portanto, há aqui este prazo até dia 1 de janeiro de 2024 para se promoverem alterações em conformidade com esta nova alteração nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Em relação ao pagamento de trabalho suplementar, é só isto que tínhamos para destacar. No ponto 5, o novo ponto, novo estatuto do cuidador, do trabalhador cuidador, como referi há pouco. Antes de mais, considera-se trabalhador cuidador aquele a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal, não principal, nos termos de legislação aplicável, mediante a apresentação dos respectivos comprovativos. É o que nos diz o novo artigo 101A do Código de Trabalho. Portanto, considera-se cuidador informal não principal o cônjuge ou livre facto, parente ou afim, até ao 4º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada, que acompanha e cuida desta de forma regular, mas não permanente, podendo oferir ou não remuneração de atividade profissional a todos os cuidados que presta à pessoa cuidada. Portanto, isto é o conceito e a definição de trabalhador cuidador prevista no novo artigo 101A. Estão previstos aqui neste regime novos direitos do trabalhador cuidador. Há uma consagração de um conjunto de novos direitos reconhecidos no âmbito laboral do trabalhador cuidador. O direito à licença para assistência à pessoa cuidada, até 5 dias úteis por ano, a gozar de modo consecutivo, sem perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, sendo considerada como prestação efetiva de trabalho. É o novo artigo 101B. O novo direito a trabalho a tempo parcial, de modo consecutivo ou interpolado pelo período máximo de 4 anos, novo artigo 101C. O novo direito a trabalhar em regime de horário de trabalho flexível, de forma seguida ou interpolada, enquanto se verificar a necessidade de assistência, novo artigo 101D. E, por fim, o direito à dispensa de prestação de trabalho suplementar, enquanto se verificar a necessidade de assistência, novo artigo 101G. Há aqui um conjunto de direitos que é reconhecido a este trabalhador cuidador, que é preciso ter em atenção. Também há aqui uma proteção específica a este trabalhador cuidador, em caso de cessação do contrato de trabalho. Em caso de despedimento, há a necessidade de parecer prévio da CIT e presunção da ausência de justa causa, novo artigo 101F. E há a necessidade também de comunicação à CIT da denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental, como vimos atrás, do artigo 114, número 5, e a necessidade de comunicação à CIT da não renovação de contrato de trabalho a termo pelo empregador, artigo 144, número 3. Há aqui pelo menos 3 pontos em que este trabalhador cuidador tem uma proteção específica. Passemos então aos contratos de trabalho a termo, ponto 6. Aqui alterações é que identificamos como as mais significativas. Desde logo a alteração ao artigo 141, número 1, a linha E, os requisitos de forma e conteúdo dos contratos a termo. Como vimos inicialmente, no contrato de trabalho a termo incerto, passa a ter que constar a menção da duração previsível do contrato. Admito que muitas empresas já o fizessem, mas agora o legislador vem esclarecer que é uma obrigação das mesmas
indicarem a duração previsível do contrato neste tipo de contratação a termo. Há um novo artigo, o número 4 do artigo 142, que nos diz que a violação do dever de comunicação aos serviços de segurança social da celebração de contrato a termo de muito curta duração passa a constituir contraordenação balear. Para além disso, há aqui um reforço dos limites à sucessão de contratos a termo, que nos diz o seguinte: a sucessão de contrato de trabalho a termo, por motivo não imputável ao trabalhador, impede a admissão ou afetação do trabalhador antes de decorrido um período de tempo equivalente a 1/3 da duração desse contrato, através de contrato de trabalho a termo ou trabalho temporário para o mesmo posto de trabalho ou atividade profissional. É aqui a novidade, é que, para além de ser para o mesmo posto de trabalho, também não é permitida a sucessão de contratos a termo para a mesma atividade profissional. O mesmo se diz em relação aos contratos de prestação de serviços para o mesmo objeto ou atividade. E aqui, quando se fala em mesma atividade profissional, fala-se no mesmo género de trabalho. Há aqui um alargamento significativo que as empresas têm que ter em atenção, independentemente da sua localização e do seu enquadramento. Portanto, há aqui uma forte limitação à sucessão de contratos a termo. Já havia, mas o legislador veio reforçar essa limitação. Depois, o artigo 144, número 1, há aqui uma nova comunicação à CIT que tem que ser respeitada. O empregador passa a ter de comunicar à CIT o motivo da não renovação de contrato de trabalho a termo com o trabalhador cuidador, como vimos há pouco, o regime de trabalhador cuidador. Depois, passemos então aqui para o ponto 7, novas limitações no plano da contratação temporária. Há aqui alterações aos artigos 173, 179. Os artigos 173, número 3, assistência ilícita de trabalho temporário. No caso de contrato de utilização de trabalho temporário, com a empresa de trabalho temporário não licenciada, considera-se que o trabalho é prestado ao utilizador em regime de contrato de trabalho sem termo. No regime anterior, considerava-se que o trabalho seria prestado à empresa de trabalho temporário. Agora passa a ser o utilizador a assumir esse trabalho. Ou seja, esta alteração colocará assim do lado da empresa utilizadora a responsabilidade de garantir que as empresas de trabalho temporário que contratam cumprem com as respectivas exigências e obrigações legais. Isto é importante para as empresas utilizadoras que vão ter que fazer essa fiscalização antes de celebrar algum contrato com uma empresa de trabalho temporário. Depois, ainda no artigo 179, no que diz respeito à proibição de contrato de utilização de trabalho temporário sucessivos, há a extensão da proibição de sucessão à mesma atividade profissional, à semelhança do que acontece na sucessão de contrato de trabalho a termo, e alargamento da proibição a contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto ou atividade celebrado com o mesmo empregador ou sociedade em relação de domínio ou de grupo ou que mantenha estruturas organizativas comuns. Portanto, há aqui esta novidade, este alargamento. Depois o número 3, que é novo, em que nos diz que, em caso de incumprimento da proibição do número 1, aquela que acabei de referir, considera-se sem termo o contrato celebrado entre o trabalhador e o utilizador, contando para a antiguidade do trabalhador todo o tempo de trabalho prestado para o utilizador em cumprimento dos contratos sucessivos. Estas alterações levantam dúvidas interpretativas relativamente à situação em que o utilizador desconhece o contrato anterior. Mais uma vez aqui, o utilizador, a empresa utilizadora, vai ter que fazer um trabalho de fiscalização e de verificação da empresa de trabalho temporário que antes não lhe competia. Portanto, há aqui este acréscimo de trabalho e para as empresas utilizadoras. De trabalho não só, e de responsabilidade também, sobretudo. Depois, ainda neste ponto 7, há aqui outras alterações que pretendemos destacar. Uma delas é prevista no artigo 182, duração de contrato de trabalho temporário. O limite de renovações passa de 6 para 4 vezes. E o número 8 deste artigo 182, a duração de contrato de trabalho temporário sucessivos em diferentes utilizadores, celebrados com o mesmo empregador ou sociedade com este se encontra em relação de domínio, grupo ou mantém estruturas organizativas comuns, não poderá ser superior a 4 anos. Portanto, são estas duas operações. E ainda, por fim, o número 9, o novo número 9 diz que, excedido o limite de duração do número 8, há conversão em contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária. Há aqui estas alterações da duração e das renovações
da contratação temporária. Passemos então para o ponto 8, o regime de teletrabalho, que alterações é que se destacam. A primeira é o direito de exercer atividade em teletrabalho. Há um alargamento do âmbito de aplicação do direito de exercer atividade em regime de teletrabalho. Este direito passa a ser estendido a trabalhador com filho, independentemente da idade, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, com ele vive em comunhão de mesa e habitação. Como é óbvio, desde que o teletrabalho seja compatível com a atividade desempenhada e o empregador disponha de recursos e meios para o efeito. Portanto, independentemente da idade, o trabalhador que tenha um filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, e com ele vive em comunhão de mesa e habitação, passa também a ter direito à aplicabilidade do regime de teletrabalho. Depois, em relação às despesas de teletrabalho, há uma alteração das regras relativas ao pagamento das despesas. O número 3 do artigo 168 prevê agora que que seja fixado no acordo para a prestação de teletrabalho o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais. Na falta do valor fixado pelas partes naquele acordo, aplicam-se as regras anteriormente previstas para a determinação das despesas adicionais de teletrabalho que devam ser suportadas pelo empregador, isto é, as despesas correspondentes à aquisição de bens ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração do acordo e despesas determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial. Portanto, aqui o legislador vem dizer que são as partes que têm no acordo que fixar quais as despesas e o que é que vão pagar. Na falta de acordo, digamos assim, aplicam-se as regras anteriormente previstas para a fixação destas despesas. O número 6 também vem nos dizer que o valor da compensação por despesas de trabalho ficará isento de IRS e Segurança Social até o limite que vai ser definido por portaria, que ainda não se encontra publicado. Depois, passemos então ao ponto 9, o novo regime das faltas. Há aqui uma consideração de uma nova falta, a falta por luto gestacional até 5 dias consecutivos, é o novo artigo 38A, que nos diz assim, nos casos de interrupção da gravidez, quando não haja lugar à licença por interrupção da gravidez, a trabalhadora poderá faltar por motivo de luto gestacional até 3 dias consecutivos. Quando se verifica o gozo da licença por interrupção da gravidez ou a falta da trabalhadora, o pai terá direito a faltar ao trabalho até 3 dias consecutivos. Para este efeito, o trabalhador e o trabalhador devem informar os respectivos empregadores, apresentando logo que possível prova de facto invocado, que é feita através da declaração de estabelecimento hospitalar ou centro de saúde ou ainda atestado médico. É importante também ter em conta que esta falta não determina a perda de quaisquer direitos, é considerada como prestação efetiva de trabalho, é o que nos diz o artigo 165, número 2. Também há aqui um aumento dos dias de faltas, nomeadamente no que diz respeito ao motivo de falecimento de familiares, o falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, filho ou enteado, passa até 20 dias consecutivos, antes eram 5 dias consecutivos. O falecimento de parente ao fim do primeiro grau da linha reta, pai, mãe, sogro, sogra, padrasto, madrasto, genro, nora, até 5 dias consecutivos. Uma pequena nota, se o falecimento ocorrer antes do início da prestação de trabalho, incluir-se-á o próprio dia. Portanto, há aqui um aumento ainda significativo dos dias de falta, nomeadamente no que diz respeito ao falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, filho ou enteado. Aqui neste ponto da prova de falta por doença, também um ponto importante, em que os trabalhadores passam a poder conseguir obter a baixa médica através do Serviço Nacional de Saúde, sem necessidade de consulta em hospital ou centro de saúde. Portanto, há aqui uma comparação. O regime atual prevê que a prova da situação de doença do trabalhador é feita por declaração de estabelecimento hospitalar ou de centro de saúde ou ainda por atestado médico. Agora, com esta alteração, a prova da situação de doença poderá ser feita mediante autodeclaração de doença, sob compromisso de honra, que apenas pode ser emitida quando a situação de doença do trabalhador não exceder os 3 dias consecutivos, até ao limite de 2 vezes por ano. Depois, também é importante referir aqui este ponto da substituição de perda da retribuição por motivo de falta, previsto no artigo 257. O empregador deixará de poder opor-se ao pedido do trabalhador de substituição da perda de retribuição devido a faltas por dias de férias ou prestação de trabalho em crescimento ao período normal, o novo número 3 do artigo 257. O regime atual
prevê que a perda de retribuição por motivo de falta pode ser substituída por renúncia a dias de férias em igual número, bem como por prestação de trabalho em acréscimo ao período normal, mediante declaração expressa do trabalhador comunicada ao empregador. A novidade é que o empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador e, se o fizer, poderá incorrer em contravenção grave. Agora aqui o ponto 10, a compensação pela cessação do contrato de trabalho e a renúncia a créditos laborais. É aqui um ponto muito importante e que sofreu aqui alterações significativas, nomeadamente aqui no despedimento por motivos objetivos. Há um aumento da compensação para 14, em vez de 12, dias de retribuição base e de eternidades por cada ano de antiguidade, no caso de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação. Relativamente à aplicação do tempo, a regra da compensação de 14 dias só se aplica ao período de duração da relação contratual contado desde o início da vigência da nova lei, conforme o artigo 35, número 2 da nova lei. Desta forma, foi aumentada a complexidade de cálculo da compensação pelo despedimento, passando a compreender 4 períodos distintos, caso o trabalhador tenha sido admitido antes de 1 de 11 de 2011. Fizemos aqui um breve resumo destes quatro momentos de cálculo desta compensação. Portanto, até 31 de 10 de 2012, um mês de retribuição base de utilidade por cada ano de atividade. Entre 1 de 11 de 2012 e 30 de 9 de 2013, 20 dias de retribuição base e de utilidade por cada ano de atividade. A partir de 1 de 10 de 2013 e até 30 de 4 de 2023, 18 dias no que respeita aos 3 primeiros anos de duração do contrato. Apenas quando o contrato de trabalho é 1 de outubro de 2013 não tem ainda atingido a duração de 3 anos e 12 dias nos anos subsequentes. A partir de 1 de 5, o último período que foi agora editar esta contagem, 14 dias de retribuição base e determinados por cada ano de antiguidade. Portanto, vem complicar aqui ainda mais as contas finais que as empresas têm que fazer nestes casos em que os trabalhadores já têm uma antiguidade significativa. Depois, ainda neste ponto 10, também a codificação dos contratos de trabalho a termo sofreu uma alteração no que diz respeito ao montante da compensação devida ao trabalhador. Fixou-se tanto para o contrato de trabalho a termo certo como para a termo incerto, uma compensação que corresponde a 24 dias de retribuição base e de utilidades por cada ano completo. Também houve um aumento aqui na compensação no que diz respeito à caducidade dos contratos a termo. Assim, quanto ao termo certo, a alteração determinou um aumento de 18 para 24 dias. Por outro lado, quanto ao termo incerto, deixou de haver distinção entre os 3 primeiros anos de trabalho e os subsequentes, e os dias que baseiam a compensação passaram de 18 dias, máximo para 24. Surgiu-nos aqui a dúvida na aplicação do tempo quanto a esta nova alteração. Será que se aplica aos contratos em curso? A verdade é que há uma ausência de regra especial de aplicação do tempo, ao contrário do que sucede aqui nos despedimentos coletivos, em que a lei diz expressamente que a regra da compensação só aplica ao período de duração da relação contratual contado desde o início da vigência da nova lei. Não há esta regra especial para estes casos de caducidade dos contratos a termo. Portanto, tendo em conta que fizemos aqui uma interpretação e tendo em atenção a parte final do número 1 do artigo 35 da nova lei, não nos parece que esta nova configuração da compensação por caducidade seja aplicável em situações em que a caducidade ocorra antes da entrada em vigor desta alteração. Identificamos aqui 3 situações em que as soluções podem ser diversas. Portanto, no caso de um contrato a termo celebrado ao abrigo da norma anterior, tendo o prazo decorrido também ao abrigo dessa norma, não nos parece restar em dúvida que não se aplica à nova norma. E, portanto, a compensação devida não tem a nova configuração dos 24 dias. Uma segunda situação, o contrato a termo celebrado ao abrigo da norma anterior, mas o prazo decorrido ocorre já ao abrigo da nova norma, parece-nos que já se será de aplicar a nova norma no que toca à caducidade e, portanto, a compensação devida tem a nova configuração dos 24 dias. Por fim, se um contrato a termo celebrado e cujo prazo decorreu ao abrigo da nova norma, que também nos parece restar dúvidas que se aplica a nova norma no que toca à caducidade e, portanto, a compensação devida assume a nova configuração. Ainda neste ponto 10, há aqui um ponto muito importante e que tem sido alvo de muita crítica, que é este ponto da renúncia a créditos laborais. Até hoje, o entendimento comum da jurisprudência da doutrina maioritária é que, salvo situações excepcionais, a remissão dedicativa é válida no momento ou após a cessação do contrato de trabalho.
Ora, a partir do dia 1/5/2023, a renúncia pelo trabalhador aos créditos emergentes do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação, mesmo após a cessação do contrato de trabalho, deixa de ser válida e eficaz, com exceção de se a mesma for feita no âmbito de uma transação judicial. É o novo número 3 do artigo 347. Ora, isto é uma alteração com um impacto significativo nas empresas, nomeadamente no âmbito dos acordos de revogação, muitas vezes utilizados pelas empresas para promover a cessação de contratos. E no âmbito desses acordos de revogação havia a denominada quitação, a declaração de quitação, que agora passa a deixar de ser válida e eficaz, em que os trabalhadores renunciavam aos contratos, fechava-se a relação laboral, fechava-se por completo, e aqui haverá sempre a dúvida de, num prazo de um ano, o trabalhador poder vir a reclamar mais algum crédito que entenda que lhe seja devido, e, portanto, as empresas, como eu, vão se retrair para salvar acordos de revogação e eventualmente até vai haver um aumento de litigiosidade, o que não é benéfico nem para as empresas, nem para os próprios trabalhadores. Portanto, esta é uma alteração significativa e com um impacto bastante importante. Depois, no ponto 11, a terceirização de serviços de outsourcing. Aqui também há novidades importantes. A primeira das quais é que no IRCT aplicável ao beneficiário da atividade passa também a ser aplicado ao prestador de serviços, quando seja mais favorável, após 60 dias de prestação da atividade. É o novo artigo 498-A, que nos diz, em caso de aquisição de serviços externos à entidade terceira para o desempenho de atividades correspondentes ao objeto social da empresa adquirente, um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que vincula o beneficiário da atividade é aplicável ao prestador do serviço quando seja mais favorável. E aqui, prestador de serviço, entende-se a pessoa singular que presta as atividades objeto do contrato de prestação de serviços, quer seja ela a contraparte da empresa adquirente, quer seja outra pessoa coletiva com quem aquela mantenha um vínculo contratual independente da natureza do mesmo. O contrato de prestação de serviços deverá determinar qual é a entidade responsável por assegurar o cumprimento das obrigações previstas no IRCT que vincula o beneficiário da atividade. Aqui percebe-se o objetivo, que há um combate claro à precariedade e evitando as realidades paralelas dentro da mesma empresa ao aplicar o IRCT do beneficiário ao prestador de serviços. Depois, neste ponto ainda, há a proibição de recurso ao outsourcing após o despedimento. Este também é um ponto muito, muito discutido e que tem vindo a ser alvo de muitas críticas. O empregador que tenha promovido a cessação de contratos de trabalho por despedimento coletivo ou por extinção de postos de trabalho será proibido de recorrer ao outsourcing para a satisfação das mesmas necessidades nos 12 meses posteriores. O novo artigo 338-A, ou seja, os despedimentos coletivos e a extinção do posto de trabalho ficam restringidos a situações de crise empresarial. É o que se pode concluir desta nova alteração. Portanto, as empresas ficam proibidas de adquirir serviços externos à entidade terceira para satisfação de necessidades que foram asseguradas por trabalhador, cujo contrato de trabalho tenha cessado nos 12 meses anteriores e a cessação desse contrato tenha ocorrido por despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. E atenção que o desrespeito desta norma poderá implicar uma contornação laboral muito grave e imputável ao beneficiário da aquisição de serviços. Muitas dúvidas levantam relativamente a esta norma. Não representará mesmo uma violação da liberdade e flexibilidade que deve caracterizar o mercado. Não será uma limitação à capacidade de gestão das empresas, uma violação da livre iniciativa económica das empresas. São estas as dúvidas que estão em cima da mesa e, como o Dr. Miguel referiu no início desta apresentação, já algumas entidades patronais já se manifestaram junto do Presidente da República, pondo em causa a constitucionalidade desta e de outras normas, mas sobretudo desta. Continuando, o tempo já está aqui a apertar, aqui no ponto 12, já está quase, ponto 12, estágios profissionais. Aqui fizemos aqui um quadro resumo do regime atual e das alterações, em 3 pontos: subsídio mensal de estágio. O subsídio mensal de estágio do regime atual não pode ser inferior ao valor correspondente ao indexante dos apoios sociais, aliás, correspondente atualmente a 480 € e 43 cêntimos.
Ora, a alteração vem determinar que o subsídio mensal de estágio não poderá ser inferior a 80% da retribuição mínima mensal garantida, isto é, a 608 euros. Relativamente aqui ao ponto do seguro, a entidade no regime atual, passará a regime antigo, a entidade promotora do estágio deve contratar um seguro de acidentes pessoais. Nesta nova alteração, obriga a entidade promotora do estágio a contratar um seguro de acidentes de trabalho. O terceiro ponto do regime de segurança social, o estágio profissional não está abrangido no regime atual pelo regime obrigatório de segurança social, com exceção de regimes especiais. A alteração vem prever que o estágio profissional passará a ser equiparado a trabalho por conta do outro para efeitos de contribuições para a segurança social. Aqui uma breve nota, estas alterações referem-se aos estágios profissionais regulados pelo Decreto-Lei de 66 de 2011, não abrangendo os estágios curriculares, nem os estágios com participação pública, nomeadamente o IFP. Ponto 13, contrato de trabalho de estudantes em férias, esta nova modalidade de contratos de trabalho, prevista no novo artigo 89A, quem se aplica-se a estudantes em período de férias escolares ou interrupção letiva. Os requisitos não está sujeito a forma escrita, não depende de concessão de estatuto de trabalhador estudante e a modalidade terá que ser um contrato de trabalho a termo ou contrato de trabalho temporário, como é óbvio, sujeito às regras, às respectivas condições de admissibilidade previstas para este tipo de contratos. E, por último, terá que haver aqui uma comunicação à Segurança Social desta contratação, que inclui a indicação genérica de um motivo justificativo da mesma. Depois, passando para o ponto 14, obrigações administrativas junto tanto da ACT como da Segurança Social, fizemos aqui um breve quadro com o regime atual e as alterações. No que diz respeito às comunicações da ACT, no regime atual a ACT não é automaticamente notificada, sempre que uma entidade empregadora comunica à Segurança Social a admissão ou a cessação do respectivo contrato de um trabalhador estrangeiro ou parceiro, sendo essa uma obrigação da própria entidade empregadora. Agora, a ACT passará a ser notificada sempre que a entidade empregadora comunica à Segurança Social a admissão ou a cessação do que corresponde ao contrato de um trabalhador estrangeiro ou apátrida, ou seja, como consequência, deixa de ser obrigatória a comunicação da admissão e cessação de contrato de trabalho com trabalhadores estrangeiros. Uma outra novidade no regime atual, no que diz respeito às comunicações da ACT, não é obrigatório comunicar a denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental quando sejam relativos a trabalhadores à procura de primeiro emprego ou com contrato ao desemprego de longa duração. Portanto, no regime atual não é obrigatório comunicar a denúncia. Na alteração, passará a ser obrigatória a comunicação à ACT pelo empregador de denúncia de contrato de trabalho durante o período experimental quando sejam relativos a trabalhadores à procura do primeiro emprego ou com desempregabilidade de longa duração, como vimos nos 15 dias posteriores à denúncia. No que diz respeito à comunicação de admissão de trabalhadores à Segurança Social, há aqui também uma alteração importante. No regime atual, na falta de comunicação à Segurança Social no prazo definido, em regra nos 15 dias anteriores ao início da produção de efeitos do contrato de trabalho, presume-se que o trabalhador iniciou a prestação de trabalho no primeiro dia do 6º mês anterior à verificação do incumprimento. Agora, na falta de comunicação à Segurança Social no prazo definido, passará a presumir-se que o trabalhador iniciou a prestação de trabalho no primeiro dia do 12º mês anterior à verificação do incumprimento. Aqui, esta alteração que as empresas têm que ter em conta. E, por fim, que já vai longa aqui a apresentação, no ponto 15, fizemos aqui uma breve compilação das alterações ao regime das contratações laborais. As alterações à legislação laboral prevê ainda um alargamento significativo das normas cujo incumprimento constitui condenação, bem como um agravamento de algumas já previstas, salientando-se a título exemplificativo as seguintes. Foi prevista como condenação muito grave a violação das seguintes normas: a disponibilização de serviços de trabalhadores através de plataformas digitais de forma aparentemente autónoma, em condições características de contrato de trabalho que possa causar prejuízo ao trabalhador ou ao Estado. Recurso a outsourcing após despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho. Atenção que este recurso a outsourcing, como vimos, é uma alteração bastante importante e muito utilizada pelas empresas e que, se as mesmas desrespeitarem aquela norma que vimos há pouco, aquela alteração que vimos há pouco, poderão incorrer numa condenação muito grave. E, por fim, ainda como condenação muito grave, encontra-se a violação do direito à atividade sindical na empresa. Aqui uma breve nota que dizer em relação ainda
aqui há este tipo de contraordenações muito graves, que a reincidência em determinadas contraordenações muito graves, como, por exemplo, falsos recibos verdes, falta de comunicação da admissão de trabalhadores, não inclusão de trabalhadores na folha de remunerações, passa a ter 2 tipos de sanções acessórias importantes. A privação do direito a apoio, subsídio ou benefício otorgado por entidade ou serviço público, designadamente na natureza fiscal ou contributiva, ou proveniente de fundos europeus por período de até 2 anos. E ainda uma outra sanção acessória, privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos por um período de até 2 anos. Portanto, há que ter em conta aqui estes novos tipos de sanções acessórias para as situações de contraordenação muito grave que referi. No que diz respeito a contraordenações graves, estão previstas, com contraordenação grave, a violação das seguintes normas: o direito ao luto gestacional, que vimos há pouco, a violação da licença, direito a trabalhar em tempo parcial, direito ao trabalho flexível, dispensa de prestar trabalho suplementar por parte do trabalhador cuidador, a violação do procedimento em caso de transferência definitiva do local de trabalho, sendo contraordenação leve no caso de transferência temporária, a violação da substituição de faltas por dias de férias ou acréscimo de trabalho a prestar no futuro, a aplicação das regras de instrumento de regulamentação coletiva da empresa beneficiária de serviços prestados por entidade terceira para o desempenho de atividades correspondentes ao objeto social da empresa, a suspensão preventiva prévia à nota de culpa não justificada por período superior a 30 dias, anteriormente já configurado como contraordenação muito grave a violação do dever da ocupação efetiva, o pagamento da compensação e créditos laborais até o termo do aviso prévio em caso de nenhuma prestação de posto de trabalho. Estas são agora as violações que passam a poder ser qualificadas como contraordenação grave. E, por fim, foi gravada contraordenação leve para contraordenação grave, para contraordenação grave, a violação das seguintes normas: a comunicações obrigatórias aos trabalhadores e representantes de trabalhadores em caso de despedimento coletivo, a participação da DGERT nas negociações em caso de despedimento coletivo e o envio da comunicação à DGERT na data da decisão de despedimento coletivo. Uma nota final, relativamente ainda aqui a este ponto do regime das contraordenações, para dizer que se prevê ainda que a omissão de comunicação da admissão de trabalhador à Segurança Social no prazo de 6 meses subsequente ao termo de prazo legalmente previsto, passa a ser enquadrado como crise de abuso de confiança fiscal, sendo punido com pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias. Ou seja, há aqui uma criminalização do trabalho não declarado, que nos parece um ponto positivo, como o Dr. Miguel referiu no início desta apresentação, uma novidade positiva nesta lei que, como vimos, também tem alterações que vêm dificultar tanto a vida dos trabalhadores, das empresas, como dos trabalhadores, que muitas vezes o excesso de paternalismo do legislador vem fazer precisamente o contrário, vem dificultar a vida do trabalhador e da relação laboral em si. E pronto, doutora Inês, foi aqui esta apresentação um pouco extensa, mas com tantas alterações é difícil compilar em pouco tempo. Da nossa parte, deixo-te aqui o mais sincero agradecimento por este enriquecedor contributo sobre as alterações à legislação laboral com maior impacto nas empresas e, conforme foi transmitido pelo Dr. Miguel Azeredo Perdigão no início deste webinar, é de facto extraordinário o número de participantes neste webinar, o que vem justificar aqui a necessidade de obter mais informação. E por isso estes contactos também são úteis, uma vez que acabaram por demonstrar aqui toda a disponibilidade em partilhar também esta apresentação com quem tiver interesse. Da nossa parte, agradecer e, só antes de terminar, partilhar com quem está a assistir a este webinar, que temos com a Azeredo Perdigão e Associados um novo serviço, que é exclusivo para os associados da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Este serviço é um pacote de assistência jurídica que inclui 5 horas por mês de serviços jurídicos, com exclusão de ações judiciais e contencioso, elaboração de atos notariais, com reconhecimento de assinaturas, procurações, certificados de tradução, até um limite de 10 vezes por mês, e a recepção e acesso à newsletter semanal produzida pela Azeredo Perdigão e Associados sobre temas jurídicos da atualidade,
e termino então desta forma, deixando um enorme agradecimento. Muito obrigada e obrigada a todos os participantes e Azeredo Pregão e Associados por esta parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.